Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Eric Napoli, repórter do Poder 360, e vou entrevistar André Passos, presidente executivo da ABQUIM, a Associação Brasileira da Indústria Química. André tem 54 anos, é formado em Economia e tem mestrado em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. André foi secretário de Orçamento da Prefeitura de Porto Alegre de 2000 a 2004 e depois foi diretor de Planejamento do Ministério de Minas e Energia durante o primeiro semestre de 2005. Na segunda metade do mesmo ano, atuou como assessor especial-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Também integrou o Conselho Administrativo da Corsan, a Companhia de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, de 2011 a 2013. É presidente executivo da ABQUIM desde fevereiro de 2023. André, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Eric. Agradeço a todos os que estão nos vendo aqui, né, nossos web espectadores. E vai ser um prazer conversar contigo novamente. Eu agradeço também a todos os nossos web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de outubro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. André, eu começo essa entrevista perguntando: em setembro, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior atendeu um pleito da ABQUIM e aumentou a alíquota de importação de 30 produtos químicos. De que forma essa medida fortalece a indústria nacional e ela é o suficiente para aliviar a crise que o setor químico enfrenta há alguns anos? Obrigado pela pergunta, Eric. É um tema fundamental não só para a indústria química, mas a indústria brasileira de uma forma geral. Hoje nós vivemos no mundo uma grande disputa entre duas grandes potências econômicas, Estados Unidos e China, em torno da distribuição da riqueza industrial no mundo. Toda a riqueza que tem bens consumidos, bens industriais, automóveis, máquinas, toda sorte de produto industrializado que enfim, a maior parte do que a gente consome, roupas, né? Tudo que a gente pode imaginar que é industrializado hoje, esse mercado está em disputa entre duas grandes nações, as duas maiores indústrias do mundo. Há uma briga muito grande por fatias de mercado. De um lado, os Estados Unidos têm uma dinâmica de conquista de mercados no mundo baseada na lógica de mercado, ou seja, ele projeta a demanda futura pelos bens industriais e começa a investir em novas capacidades de produção à medida que a demanda vai crescendo. Tá? De outro lado, a China tem uma outra dinâmica. Ela tem uma dinâmica de tomada de mercado mesmo. Então, ela não enxerga só o crescimento da demanda. Ela enxerga a demanda atual e quer pegar nacos dessa demanda já existente. Portanto, ela quer tomar a posição dos outros produtores industriais. O Brasil não é um grande produtor industrial no mundo ainda, infelizmente, mas é o país mais industrializado do hemisfério sul do mundo. Né? Ele é mais industrializado que a Argentina, ele é mais industrializado que o Uruguai, que o Chile, ele é mais industrializado que o México. Ele ainda é a maior potência industrial, pegando a América Central, México e América do Sul. Depois dos Estados Unidos e Canadá, a gente é que tem a maior indústria aqui no hemisfério sul do mundo. Então, o nosso mercado e a nossa indústria está sofrendo com esses dois grandes gigantes batendo um no outro. Eles têm algumas vantagens, Eric. Primeira das vantagens que eles têm acesso a matérias-primas muito baratas. Os Estados Unidos têm acesso a um gás natural muito barato. A Rússia, deles mesmo, a China tem acesso também a um gás natural muito barato vindo da Rússia e a petróleo também, ambos têm. Então eles já partem de uma base de vantagem em relação à indústria brasileira. Além disso, a China tem uma política agressiva de subsídios, né? Por exemplo, a indústria química ela tem 1.180 linhas de subsídio para a indústria química. É a indústria mais subsidiada, ou que mais linhas de subsídio, mais programas de subsídios tem na China. Só para efeito de comparação, quantas tem o Brasil? Uma. O regime especial da indústria química. E é um que está progressivamente sendo extinto pelo Poder Executivo Federal. Né? Ele vinha sendo extinto pelo Poder Executivo Federal.
Até 2016, ele reduzia em 8,25 pontos percentuais o PIS/COFINS, ou seja, a gente pagava 1% de PIS/COFINS contra 9,25, que é a alíquota de imposto cheia, né? E agora, em 2016, a gente passou a pagar, em vez de 1%, passou a pagar 5,6%. E agora a gente passou a pagar 8,52%. E termina em 2026 para 27. Então, além de ter só uma, ela está caindo. Os Estados Unidos têm diversas e a China tem milhares de linhas de subsídio para a indústria química, porque é uma indústria estratégica, ela está na base de todas as outras indústrias. Então, esses dois governos constroem regulações e incentivos para que a produção, o produto oriundo da indústria química chegue mais barato para o seu cliente. E aí dê condições de competição para as cadeias que estão à frente muito melhores. O Brasil não tem feito isso. O Brasil tem ido no sentido contrário. Esse sentido contrário, uma das medidas que começa a reverter é exatamente a elevação do imposto de importação. Mas ela é uma solução para um momento específico, né? Qual é esse momento específico? Houve uma queda extraordinária de preços de produtos químicos, não normal. Caíram mais de 30% os preços de um ano para o outro, sem que houvesse nenhuma alteração estrutural no mercado de custos para explicar essa queda. Não houve aumento de eficiência produtiva no mundo que justifique uma queda de 30%. É uma baixa de preços para tomar mercado. É como se estivessem fazendo uma Black Friday de produtos químicos no mundo, para tomar o mercado brasileiro e outros mercados, o europeu também, nessa disputa entre China e Estados Unidos. Então, a China começa a baixar, e os Estados Unidos começam a baixar o preço para não perder mercados. A China para conquistar os Estados Unidos para não perder o mercado brasileiro, por exemplo. E a indústria que produz dentro do Brasil começa a sofrer com isso, porque ela não tem linhas de subsídio suficientes, ela não tem defesa suficiente contra essas importações. Tá? E a Abiquim tem feito alguma articulação para estender esse subsídio, voltar para esse patamar mais baixo? Primeiro a gente lutou para conquistar esse ano, né? Para a gente conseguir medidas estruturais ao longo desse ano. Retomar a discussão do programa de estímulo, a gente acha importantíssimo. E o programa de estímulo não só para sustentar a capacidade de competição da indústria, mas também para a gente conseguir fazer a transição de uma química mais baseada no fóssil para uma química um pouco mais baseada nos renováveis, né? Óleos, etanol e outros produtos da biomassa, ligninas, açúcares, enfim, né? Tem uma série de produtos renováveis que podem ser utilizados para produzir os mesmos químicos que nós já produzimos hoje no Brasil. É só mudar a matéria-prima, mas para só mudar a matéria-prima tem que fazer grandes investimentos, bilionários. A gente calcula que tem que fazer entre 20 e 25 bilhões de reais nos próximos 4, 5 anos de investimento para fazer essa transição. Então a ideia é voltar a ter um programa, claro que agora em outras bases, porque mudou, para que a gente consiga apoio para manter a indústria química no Brasil, enquanto ela faz essa transição para uma base de insumos mais sustentável. E aí a gente vai ter uma vantagem comparativa em relação ao resto do mundo, que é a possibilidade de um atributo verde sustentável nos nossos produtos, especialmente para vender para a Europa, até para exportar, né? E também vão poder proteger o Brasil de uma pegada de carbono maior que vem da China, que vem mesmo dos Estados Unidos. Então a ideia é essa, fazer essa mudança. E a segunda é aquela discussão que a gente já fez, inclusive aqui, né, Eric, contigo, sobre o gás natural. Baixar o preço do gás natural, especialmente dos líquidos do gás natural, etano, né, como a gente chama, que é um produto que existe dentro do gás fundamental para a gente alavancar a indústria química, a competitividade dela, novos investimentos ainda em base fóssil com menor emissão, né? Então essas duas medidas a gente começa a trabalhar, já vem trabalhando e vai intensificar o trabalho com o governo para ao longo desse ano, de medida provisória, conseguir melhorar a eficiência competitiva, produtiva da indústria química, ofertando esses insumos a preços competitivos para que ela consiga transformar em produtos químicos, né? A gente vai chegar no assunto da oferta de gás, só que antes eu queria te fazer uma outra pergunta. O Poder 360 tem acompanhado de perto essa crise enfrentada pelo setor químico, e um dos indicativos mais importantes que ligam o alerta na indústria é o fator de utilização das fábricas.
Em maio desse ano, a Abiquim registrou um fator de utilização de 52%, que na época foi o mais baixo da história. Exatamente. Você pode nos explicar a importância desse índice e qual o patamar mais adequado que indica uma indústria saudável? Começo pelo final. O patamar mais adequado que indica uma indústria química saudável é acima de 80% de utilização de capacidade. Então, nós estamos quase 30% abaixo do nível mínimo que justifica economicamente produzir. Né? Essa foi uma das razões pelas quais a gente pediu a elevação do imposto de importação. Porque se essa curva continuasse declinante, o resultado final seria a paralisação do coração da indústria química, que é a produção de químicos básicos, do primeiro produto. E aí paralisaria toda a indústria química brasileira, porque a gente não consegue, país nenhum consegue importar esses básicos. Tá? Então, eles têm que ser defendidos, mas eles não são defendidos por eles mesmos. Não tem imposto de importação elevado para eteno, propeno e outros químicos básicos. Né? O imposto tem que estar na frente, no produto que deriva desses, né? Fenóis, os plásticos, né? As resinas termoplásticas, polietileno, polipropileno, poliestireno, estireno. Né? Esses a gente protege para não parar a produção para trás, porque eles consomem esses produtos, certo? Como eles estavam parando, isso estava gerando um nível de utilização nessas centrais petroquímicas baixíssimo e insustentável. Tanto que o CEO da Braskem anunciou que estava avaliando parar pelo menos um dos polos. São 3 polos importantes no Brasil. Então, você ia parar 1/3 da produção de químicos básicos no Brasil. E esse era o risco. E o que os clientes da química não enxergam muitas vezes é que essa produção ela tem um mínimo de produção, que é o que você falou, um mínimo de uso de capacidade, que é abaixo do qual não há produção. Então, o pessoal, os nossos clientes, eles não produzem continuamente, eles não têm um mínimo operacional. Né? Eles podem ligar e desligar o disjuntor, né? Parar a produção, retomar ali na frente, parar, retomar. A química não tem como fazer isso. E ela não tem como operar com 50%, 40%. As máquinas não rodam assim. E alguns clientes nossos rodam as máquinas assim. Então, eles acham que a gente, se ele reduzir para 100 toneladas, nós vamos ofertar 100 toneladas. Entendeu? O preço unitário não vai variar. Isso não existe. A partir de um determinado momento, para a fábrica. E ele não vai ter mais o recurso. Por exemplo, a fábrica de bisfenol em Paulínia da Ródia parou. Parou porque ela estava operando a 30% e não tinha perspectiva de crescimento. Fechou a fábrica. Fechou. E aí, no dia seguinte, os clientes de bisfenol procuraram. Como é que você vai parar? Como você vai parar? Eu vou ficar sem o meu estoque de segurança. Por quê? Porque se dá um pipoco para cima no consumo chinês, não tem bisfenol para vir para cá. Eles vão consumir no mercado interno deles, entendeu? E aí, de quem é que ele vai comprar? Não tem produção local. Então, a produção local é a chave de segurança do consumidor local desse produto. Não tem mais. Então, ele vai ficar inteiramente dependente, como nós somos dependentes de fertilizantes, desse produto. A mesma coisa o HPMC, que também fechou uma fábrica. Não tem mais fornecedor local. Tinha um mercado de 2.000, 3.000 toneladas no Brasil desse produtor. Não tem mais essas 2.000, 3.000 toneladas. O pessoal não vai ter mais, se não tiver a origem estrangeira, ele não vai ter mais para quem pedir aqui. Foram lá pedir para não parar a produção, para não parar, mas agora não tem como, já era. Sim. Né? Então o pessoal não enxerga que o volume, não é assim, eu chego na porta e digo assim, agora me dá 100 toneladas aí, me dá 50, me dá 20. Ele não vai produzir isso, ele produz um mínimo, senão para. E aí o pessoal está perdendo segurança na cadeia de suprimentos no Brasil. É isso que está acontecendo. Daqui a pouco o chinês vai aumentar o preço dele de novo. Vai exigir compras continuadas por período mais longo. Vai ter preços mais altos porque ele não tem a concorrência nacional mais. Então, isso é o que a gente alertou, né? Não adianta vocês acharem que vão ter ganho no curto prazo, que vai ficar tudo bem, aí depois, quando não tiver mais, vocês vão voltar ao fornecedor local, porque o fornecedor local não vai ter o produto para entregar. Já aconteceram vários casos desses, né? Então, é uma questão de interesse nacional também. Né? Poderia começar a travar a engrenagem do suprimento seguro dentro do país. Né?
E agora falando do gás natural, né? Que o gás natural é um insumo importantíssimo para a indústria química e o governo federal, em especial na figura do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele tem feito alguns esforços para aumentar a oferta de gás a preços mais competitivos para a indústria brasileira. Na sua visão, o governo federal tem feito o suficiente nesses últimos 2 anos para aumentar essa oferta de gás a preços mais competitivos? Ele tem procurado alterar o marco regulatório do mercado de gás natural. O decreto do gás para empregar e a resolução do CNPE sobre o novo papel da PPSA, né? Então, novo papel da ANP, novo papel da PPSA, né? E novas exigências regulatórias. O governo quer que, pelo menos no decreto, na resolução, indicou que quer que a regulação desse mercado seja alterada e atribuir um papel à ANP, a ele mesmo e à EPE, no decreto, de promover essa alteração regulatória no sentido de elevar a oferta e de ter preços mais competitivos para o gás natural no Brasil, certo? E na resolução do CNPE é atribuído também um outro papel para a PPSA, para ela comercializar direto ao mercado para receber a PPSA uma parte da margem que estava sendo entregue para o produtor de óleo no regime de partilha e ao mesmo tempo que a PPSA ganha, ela também pode ofertar ao mercado preços mais baixos que o produtor está ofertando. Então, foram 2 movimentos importantes nesse ano e nesses 2 anos de governo, que vão ser completados agora, né, 1 ano e 10 meses, na direção de melhorar o ambiente de negócios no mercado de gás natural a favor do consumidor, certo? A favor do consumidor. Qual é o objetivo de você produzir energia num país? Nós não vamos, a não ser o petróleo, as outras formas de energia majoritariamente são exportadas em produtos ou são consumidas sob a forma de produto. Tá? Em 1 litro de leite tem energia, em uma embalagem de plástico tem energia, em um automóvel tem energia consolidada, né? Cristalizada ali. Então a maior parte da energia é entregue ao cidadão e à cidadã brasileiros, brasileira e brasileiro, né? Sob a forma de produto industrializado. Então não faz sentido você ter um gás natural tão caro que não possa ser transformado em produto, só possa ser transformado em iluminação, né? Ou em energia para utensílio dentro de casa, no mais das vezes importado. Né? Então o que a gente tem dito? O foco do governo no mercado de energia deve ser entregar uma energia competitiva para a indústria como um todo, e o gás é uma dessas fontes. O que a gente tem visto é que o governo tem tentado trabalhar nesse sentido, de tornar o gás como uma das fontes centrais, tanto de energia como de matéria-prima, para a produção de bens localmente, com preços mais competitivos. Então a gente viu 2 movimentos. Agora, são 2 grandes cartas de intenções. Elas têm que ser postas em prática. Então a PPSA tem que ser estruturada para conseguir vender no sistema, lá na ponta, para o consumidor final. Ela tem que conseguir alugar a infraestrutura que a Petrobras tem de escoamento e processamento do gás a um preço competitivo para poder vender ao consumidor final o gás dela e ela ganhar e o mercado ganhar, certo? Ponto 1. Então tem uma tarefa de estruturar essa empresa para fazer isso. E tem um modelo de negócio também que essa empresa tem que estruturar. Segundo, a ANP tem que se estruturar para conseguir olhar o consumidor. Ela olha basicamente fornecimento de petróleo, fornecimento de gás, fornecimento de gasolina, de etanol. Ela olha o suprimento, o abastecimento. Agora, não adianta eu abastecer um mercado com um preço que ele não pode pagar. Então, a ANP tem que começar a olhar se esse mercado não será potencialmente desabastecido pela prática de preços que está lá. O consumidor pode pagar esse custo? Tem uma distorção de mercado no sentido de privilegiar práticas monopolistas, certo? Que prejudicam o consumidor? O que eu posso fazer como agência para regular isso, para que o mercado fique abastecido da forma adequada?
A forma adequada é o que a ANP tem que começar a olhar e é o que foi colocado no decreto. Ela tem que olhar sobre a perspectiva também do consumidor. Então, ela tem que olhar a configuração e o comportamento do mercado e corrigir esses desvios, né? Então, ela tem que se estruturar para isso, ela tem que mudar a mentalidade, ela tem que mudar a forma como faz a análise técnica, ela tem que melhorar e adensar suas equipes. Então, tem todo um processo de execução dessa carta de intenções que tem que ser posto em prática. A gente está observando, temos boa expectativa, mas estamos observando para ver se isso de fato vai acontecer, né? Seguindo essa linha da ANP, em setembro, a ANP é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Exato. Eles abriram uma consulta pública sobre as especificações do gás natural e as obrigações quanto ao controle da qualidade desse insumo no Brasil. De que forma que a ABIQUIM enxerga a reabertura desse debate e se vocês já enviaram contribuições para essa consulta? Esse tema é chave, Eric e web espectadores. Por que ele é chave? Porque até hoje o produtor de óleo e gás teve a permissão para ter um desvio de conduta. Eu costumo brincar que estão nos vendendo gelatina como se fosse iogurte, né? Se você não sabe o que é gelatina, não sabe o que é iogurte, se você pegar ele nas mesmas condições de temperatura, ambos vão ter uma consistência muito parecida. Você mexe assim, os dois tremem, mas são dois produtos completamente diferentes. Então, estão nos entregando gelatina e querendo que a gente aceite como se fosse iogurte. Se você vai na gôndola do supermercado e tem lá uma plaquinha com o preço da gelatina e outra com o preço do iogurte, e em ambos tem gelatina, você vai saber que não tem que comprar, né? Se quer iogurte. Eu não tenho a opção. Alguém vai fiscalizar aquele cara e dizer, tu está vendendo gato por lebre. Né? E vai proibir. Porque cada produto é um produto. Então, estão nos entregando um gás fora da qualidade necessária para a indústria produzir de maneira eficiente, que pode aumentar o custo de produção, pode prejudicar as máquinas que a indústria, pode prejudicar o meio ambiente e, mais do que isso, deixa uma parte do mercado petroquímico desabastecida de um insumo fundamental que é o etano. Então, tem uma parte do mercado brasileiro que necessita do gás que está desabastecida hoje. Tem uma planta que está operando com 20%, 25% de ociosidade hoje, que usa o etano, que só não está operando a plena carga, acima de 90%, porque não tem o etano, ela está desabastecida, certo? Não tem. O produtor que tem que entregar, não está entregando. É como se um produtor de gasolina estivesse sonegando para o mercado gasolina para melhorar os seus preços. Aí a ANP ia incidir, porque no mercado de combustíveis ela tem a mentalidade de olhar pelo consumidor. Ela não permite gasolina batizada. A gasolina tem uma especificação, correto? Uma octanagem, um poder calorífico, um poder de queima. Ela não pode ter água dentro dela, certo? Então, estão nos vendendo o gás com o etano dentro, quando o etano deveria estar fora, uma parte dele pelo menos, para atingir a especificação correta, comparando com a gasolina, né? A ANP não pode permitir mais que nos vendam gasolina batizada, certo? Isso é o que a gente está dizendo. Vocês já decidiram qual é a conduta certa, qual é a qualidade do gás que os produtores de gás têm que nos entregar. Então, agora esse produtor ele tem que convergir para essa especificação correta. E ao fazer isso, ele vai ter que tirar o eteno de dentro desse gás. E aí nós vamos ter o suprimento. Qual é a alegação do produtor? Se eu tirar, eu vou desabastecer o mercado de gás que demanda o gás para geração de energia, térmicas basicamente, e outros tipos de consumidor que usa como energia. Isso não é verdade, certo? O mercado de energia no Brasil está super ofertado. Hoje você tem mais oferta de energia do que demanda de energia. Então o que a gente está dizendo? Façam uma análise do balanço energético nacional para ver se realmente essa alegação de que vai ter uma oferta de gás menor do que o mercado de energia demanda está correta. Do nosso ponto de vista, não está. Então, isso não deve ser argumento para o produtor continuar oferecendo um gás de mais baixa qualidade para a indústria brasileira. Então, o que a gente quer é que a conduta do produtor, assim como a conduta do posto de gasolina, do distribuidor de gasolina ou de diesel, é adequada àquela especificação.
Se sair daquela especificação, a ANP multa, a ANP proíbe a venda, a ANP fecha o posto de gasolina. Né? Então a gente quer, a ANP já chegou à conclusão lá na minuta de resolução que está para consulta pública, que a especificação correta é aquela que está no anexo. Pois bem, agora trata-se dos agentes começarem a cumprir. Mesmo que isso exija um tempo, eles têm que se adequar, sob pena de não poderem continuar ofertando gás, sob pena de não poderem continuar produzindo, sob pena de transferir a produção para outro, sob pena de serem multados como qualquer posto de gasolina no Brasil. Ninguém dá permissão para vender gasolina com água porque vai ter uma falta de gasolina no mercado brasileiro. Não. Né? Além do que, o mercado brasileiro não tem uma única fonte de suprimento, né? Ela pode importar GNL para abastecer o mercado de energia, por exemplo. Eu não posso importar etano, propano e butano, não tem esse mercado. Então, eu não tenho uma alternativa para conseguir essa matéria-prima por via de importação. Mas o resto do mercado tem a alternativa de importar gás natural liquefeito para ser abastecido. Eu não tenho saída, eu vou continuar sendo desabastecido se essa especificação não for atendida. Esse é o ponto. Então, essa minuta, Eric, ela pode resolver boa parte do tema do suprimento de matéria-prima para a indústria petroquímica brasileira. Essa é a importância dessa discussão. Além do que, por tabela, por retirar esse contaminante que é o etano, ela vai equilibrar a qualidade do gás e melhorar a eficiência produtiva de produtores de cerâmica, de vidro, de alumínio, de aço e da própria indústria química quando usa esse elemento para produzir energia. Então, o que está acontecendo hoje é que o gás chega poluído, né, como você falou, com etano, aí a fábrica tem que fazer essa limpeza. Ela nem tem como fazer. Ela põe para dentro e vê qual o resultado. É um contaminante no processo de produção. Caramba, hein? E, por falar também nessa questão de segurança da indústria química, o Congresso aprovou nessa quarta-feira o projeto de lei que estabelece o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. Você pode nos explicar um pouco da importância desse marco para o setor químico? Esse é um marco, né? Essa discussão da gestão segura de substâncias químicas, ela começou em 2014. E naquele período, meados da primeira década, né, meados da segunda década, né, que nós estamos do século XXI, o mundo começou a organizar a sua produção de produtos químicos, as condições de produção. Produtos químicos sempre têm algum grau de periculosidade no processo produtivo, na manipulação da substância, sempre tem. É um processo complexo. E é um processo que tem que ser feito de maneira muito cuidadosa. Então, a indústria química no mundo, ela elevou seus padrões de segurança para garantir, para evitar contágio de saúde humana, contágio de meio ambiente, para ter condições seguras de produção, né? O processo ser seguro, ela elevou o seu padrão. Tá? E ela constituiu, praticamente no mundo inteiro, sistemas de gestão públicos que fizessem com que todos os produtores estivessem nesse padrão elevado. Ou seja, elevou todo mundo para o mesmo padrão para que a competição fosse isonômica. Ninguém tivesse um custo menor por produzir em piores condições ou por ter menos cuidado com a gestão da substância, mesmo depois que sai da sua fábrica, certo? Então, o que acontece aqui? Canadá já tem um sistema, Estados Unidos tem um sistema, a Europa foi o primeiro, o REACH, lá atrás, no início dos anos 2000, a Austrália tem, a China tem. Então, o mundo, a produção química mundial hoje, praticamente toda ela está regulada. O Brasil não. O Brasil não. Isso dificulta, inclusive, investimentos em produção química no Brasil, certo? Porque, por não ter esse sistema, abre o espaço para competição em padrões de produção muito abaixo dos recomendáveis, certo? Então, o cara tem um custo de produção menor, não porque ele seja mais eficiente, mas porque ele é ineficiente do ponto de vista se ele fosse produzir segundo todas as regras recomendáveis para a produção daquele produto. Então, nós começamos essa discussão em 2014, na antiga CONASC, né, Comissão Nacional de Substâncias Químicas, né,
E fizemos a discussão até 2018, quando ela encerrou, então foram 4 anos de discussão, com ONGs, com ONGs ambientalistas, trabalhadores, indústria, vários setores industriais. A Biquim é que liderou essa discussão do ponto de vista da indústria. Produzimos análise de impacto regulatório, mostramos o benchmark, né, as referências do mundo nesses sistemas. Todo mundo aprovou, a Conasc aprovou, virou projeto de lei. Aí teve a crise política brasileira em 2016, parou. 2016, 2017, 2018, a gente tentou fazer com que o governo tomasse a iniciativa de mandar o projeto de lei para o Congresso, não tomou. Veio 2019, um parlamentar, deputado Flávio Nogueira, graças a Deus, tomou a iniciativa. Nós fizemos a discussão com ele, melhoramos, ele melhorou o projeto dele, ele mesmo melhorou, absorveu todo o projeto que foi discutido lá de 2014 a 2016, 2018. 19 apresentou o projeto, nós começamos a discussão no Congresso. Infelizmente, o governo do mandato 19 até 22 entendia que a gente não tinha que promover regulação. Era antirregulação. Infelizmente, enxergava essa regulação como uma possível barreira. Mas não enxergava que não era barreira, porque todos têm essa barreira no mundo. Então, quando todos têm, não é barreira para ninguém, porque está todo mundo lá em cima. Como o Brasil estava aqui embaixo, não ter essa barreira jogava contra ele. Mas nós ficamos 19, 20, 21 e 22 discutindo com o governo, sem que o governo apoiasse o projeto que estava no Congresso. Mas ele andou pela força nossa, da Biquim, e pela força do deputado Flávio Nogueira, à época no PDT, agora no PT. Iniciou o novo mandato e o novo mandato reinstituiu a Conasc, que também tinha sido extinta no governo Bolsonaro 2019-2022, o que dificultou também a sequência da discussão. Então, 23 nós começamos a conversar com o governo novamente, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Saúde, envolver todo o conjunto de apoiadores, e o projeto começou a andar de novo. Saiu da Câmara em 2013 e foi para o Senado. Sem nenhuma emenda saiu da Câmara. Zero. Todo mundo, unânime, em todas as comissões, e foram várias que a gente passou. Teve relatoria 2 vezes do deputado deputado Redecker, teve relatoria apoio do deputado Afonso Mota, relatoria do deputado Lippe. Então, múltiplos partidos se envolveram nesse tema na Câmara. Passou sem nenhuma emenda, o que para projeto de lei na Câmara é, assim, inédito, né? Foi para o Senado, nenhuma emenda no Senado, a não ser um ajuste de redação, relatoria do senador Faro, relatoria 2 vezes, relatoria agora do senador Contarato, na última comissão que foi aprovada hoje, né? E vai para plenário hoje, se Deus quiser, sem emenda também. Então vai ser aprovado no Senado, vai para a sanção presidencial, limpo o projeto, ajustado como tinha sido aprovado lá em 2016 na Conasc. Então foram décadas de trabalho, 2014 e 2024, 10 anos de trabalho em torno dessa agenda, mas a Biquim, a gente diz que é uma maratonista, ela não desiste, e nós vamos subir o Brasil de um patamar de um mercado desregulado desse ponto de vista para um mercado padrão classe internacional. Mas esse sistema é nosso. Esse sistema não é a cópia do sistema canadense, americano, europeu. É um sistema adequado à nossa realidade. Então, o Brasil vai ter um dos melhores sistemas de gestão segura de substâncias químicas do mundo. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos estar num patamar que vai abrir horizontes para investimentos dentro do Brasil. De grandes empresas. Essa é a nossa esperança. Agora é começar a trabalhar na regulamentação da lei, que a gente espera que não dure mais 10 anos. Tá? Então, são boas notícias, né? Boas notícias que a gente está tendo. A sociedade brasileira, tanto representada no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, está começando a enxergar novamente a importância desse setor como um setor que ajuda a estruturar a economia como um todo. Qual é a nossa preocupação agora também, Eric? É que a gente olhe para os nossos clientes. A indústria química ela não sobrevive sem seus clientes. Então, a indústria de tintas, a indústria de plásticos, a indústria de limpeza, a indústria automobilística, a indústria de máquinas, todas as indústrias são clientes e, para nós, elas se desenvolverem, serem competitivas é fundamental para o nosso mercado. Nós vendemos basicamente para o produtor local.
industrial local. O agro também é importantíssimo para nós, como fornecedor de matéria-prima renovável, etanol, óleos vegetais, óleo de soja e todos os outros. Fundamental. Então, a nossa preocupação agora é estruturar a indústria química de forma que ela permita um ganho de competitividade para esses setores. E também estruturar de forma a defender esses setores da competição desleal que a gente sabe que eles estão recebendo. Hoje nós estamos importando máquinas e equipamentos com tinta produzida no exterior, com peças plásticas produzidas no exterior, né? Com químicos dentro do aço produzidos no interior, com aço do exterior, que usa produtos químicos. Quando a produção de aço é feita, nós vendemos químicos para o setor de aço, então nos interessa produzir aqui, certo? Mas a gente precisa olhar o produto acabado, têxtil, fibras que usam produtos químicos sintéticas, estão vindo do exterior com produto químico que é feito lá. Então a gente tem produto químico incorporado em produtos acabados dos nossos clientes, não nos interessa isso. A gente tem que defender essa ponta da cadeia produtiva brasileira. Tem que ter uma atenção muito forte sobre ela. Então, assim, a gente se soma também ao discurso da coalizão indústria, né, liderada lá por vários setores industriais, né, aço, máquinas, plásticos, vários setores industriais estão lá dentro da coalizão indústria preocupados com as importações chinesas dos produtos acabados dos nossos clientes. Nós nos somamos nesse discurso, o governo precisa olhar também para esse setor e defendê-los, né? E aí, como se faz isso? Nós precisamos rever a estrutura tarifária no Mercosul. A tarifa externa comum do Mercosul, que é fruto da discussão lá de 1985, da formação do mercado comum, né? Naquela época nem mercado comum era, né? Era uma zona alfandegária. Então, ela precisa ser refeita. Nós precisamos rever a escalada tarifária no Mercosul. Nós precisamos rever os patamares de imposto de importação no Mercosul. Né? O Brasil é a maior indústria. O Brasil são os Estados Unidos do Mercosul. Assim como os Estados Unidos é lá para o acordo na América do Norte, Canadá, México e Estados Unidos, o Brasil é no Mercosul. Então, ele tem um papel importante nessa discussão. Para rever isso para toda a cadeia produtiva, não só para ter medidas pontuais para o setor químico. Infelizmente, a gente não consegue apontar a origem hoje. Nós não conseguimos pegar a arma do comércio exterior, que é a elevação de imposto de importação, e dizer, não, vamos trancar essa origem. Nós não temos esses instrumentos. Os Estados Unidos têm. Eles fazem uma resolução e aplicam para aquela origem especificamente. Resolução presidencial. Né? Tem uma resolução que é a 231 americana, que foca em produto chinês e eleva para 32,5. Nós elevamos para 20 em média. Os americanos elevaram para 32,5 para a China. Então, eles escolhem, olha aqui, ó, isso aqui é por segurança nacional, esse produto vai para 32,5. Nós não temos esse instrumento no Mercosul. Não tem. Tá? E a gente tem níveis tarifários muito mais baixos. Então, a gente precisa rever isso, para que eles sejam adequados para o cenário de briga entre Estados Unidos e China hoje. E também nós vamos partir para a discussão de barreiras não tarifárias, barreiras regulatórias também. Tá? Por exemplo, o Japão tem uma obrigação de consumo de produto plástico com conteúdo renovável, a gente não tem. Ele proíbe a entrada no país se não tiver um mínimo de conteúdo renovável para as compras públicas deles. Nós não temos. Isso é um exemplo. A Itália não permite que você manipule o princípio ativo do defensivo agrícola, fora da Itália. Você tem que trazer um princípio ativo e manipular dentro do território. Isso para quê? Para ter uma indústria de blenda, de mistura desse princípio ativo a manipulação dentro do seu país. Então, barreira não regulatória, barreira não tarifária. O Brasil não pratica isso. Os Estados Unidos têm uma barreira não tarifária no seu sistema de logística. Ele recebe a granel no porto. É muito difícil fazer esse transporte, essa importação a granel. Também tem o sistema de trens de transporte lá dos portos, são dedicados para as suas indústrias. Então, também tem restrição. Então, tem uma série de medidas que o Brasil tem que tomar para efetivar o que está no artigo 219 da nossa Constituição Federal, que diz que o mercado interno brasileiro é patrimônio nacional. Nós temos que enxergar dessa forma. O nosso mercado é um ativo. E a gente não pode entregar esse ativo de mão beijada nesse processo de guerra comercial no mundo. O mercado
O controle sobre o nosso mercado interno, enquanto nação, é o que nos faz ter tamanho no jogo político internacional. Sem que a gente tenha controle do nosso mercado, da nossa economia, do acesso à nossa economia, que são mais de 220 milhões de habitantes, né? Sem que a gente tenha isso, nós somos um país menor na geopolítica internacional. Por que eu vou discutir com um país só pelas ideias que ele tem? A gente é muito competente na discussão de grandes ideias, né, Eric? Isso é importante. O Brasil tem grandes lideranças políticas no cenário internacional, como o presidente da República atual, né? Como o Fernando Henrique foi, né? Como os presidentes nossos são na arena internacional. Politicamente tem boas ideias, tem uma narrativa, são defensores da paz, né? Então ocupam um espaço político importante. Mas a gente só vai para o primeiro nível quando a gente disser, olha, eu tenho o meu mercado aqui, tá vendo o meu mercado? Vocês não entram de graça nele. Eu sou uma potência econômica e industrial. Quando a gente conseguir atingir esse patamar, ou seja, efetivar o que está no artigo 219 da Constituição Federal, nós vamos estar em outra classe de negociação no mundo. O presidente Lula acertou em um ponto que tem a ver com isso. Tem que valorizar o Conselho de Desenvolvimento Econômico lá da ONU, não só o Conselho de Segurança, porque a grande disputa no mundo hoje entre nações se dá na geoeconomia, na esfera econômica, muito mais do que na esfera política. O que acontece aqui determina o teu tamanho na arena de disputa entre nações hoje. Então é essa posição que a indústria química está trazendo, quer trazer para a discussão. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço André Passos por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Eric. Agradeço a você e agradeço aos nossos web espectadores. Estou à disposição do 360 sempre que for. Eu também agradeço a todos os nossos web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de outubro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.